estádio para 100 mil pessoas faz sentido em 2025, 26, 27, 28, 29, sabe-se lá quando o Flamengo vai inaugurar seu novo estádio, se de fato vai conseguir erguer seu novo estádio? Muita gente acha que tem que ser isso aí, o estádio gigantesco, portentoso, mas o terreno do gasômetro que o Flamengo tenta adquirir comporta um estádio tão grande? Faz sentido um estádio dessas dimensões, com tamanha capacidade, pelo perfil do público que hoje frequenta os estádios e pela média da presença do torcedor? Tudo isso a gente vai saber, vai ter respostas e muitas reflexões e muitas informações nesse vídeo com Fabrício Kika no Mundo da Bola. Mas antes, eu quero dizer que esse vídeo tem o patrocínio do Futebol Interativo, onde você pode fazer o curso que vai colocá-lo no caminho de uma carreira no futebol. Curso de gestão, curso de análise de desempenho, curso de comunicação, jornalismo, assessoria de imprensa, entre outros. Você entra em contato por intermédio do link que está na descrição do vídeo ou o QR Code aqui na tela. Conversa com os amigos do Futebol Interativo, explica para eles que chegou até o curso por intermédio do youtube.com.br Mauro César, e aí você vai saber quais são os cursos que te interessam, os mais razoáveis, aqueles que combinam com o seu perfil, com as suas expectativas, as condições, e vai negociar um descontinho bacana, porque vai dizer para o pessoal do Futebol Interativo que chegou até eles por nosso intermédio. Legal? Boa sorte para você e sucesso na sua carreira no futebol. Então vamos lá. Fabrício Kika, com a palavra. Toda atenção, por gentileza. Obrigado, Mauro, mais uma vez por essa oportunidade. É sempre um prazer colaborar aqui no seu canal. Lá no Mundo na Bola, a pergunta mais recorrente, depois da pergunta óbvia sobre a compra do terreno, refere-se à capacidade do futuro estádio do Flamengo. Recentemente também, nós temos visto muitas pessoas trazendo para discussão estatísticas do Campeonato Brasileiro, mostrando que há poucos jogos na história do futebol brasileiro com públicos superiores a 100 mil pagantes. A questão é que a validade dessa estatística para essa discussão é muito, muito baixa. Nós estamos falando de décadas atrás, o consumo do futebol era diferente, o público era diferente e, sobretudo, os estádios eram diferentes. Além disso, os campeonatos eram diferentes, o formato dos campeonatos era diferente. Ou seja, é uma comparação que não justifica nem positiva nem negativamente, ou seja, não suporta a ideia de um estádio superior a 100 mil pagantes, com capacidade superior a 100 mil pagantes, e também não destrói a teoria de um possível estádio acima de 100 mil pagantes. Essa informação tem um valor estatístico muito baixo. A questão da capacidade de um estádio é uma equação muito complexa, que envolve muitas variáveis. As mais importantes talvez sejam a questão da rentabilidade do negócio, do estádio, a precificação, ou seja, o valor dos ingressos, a localização e, obviamente, a capacidade do estádio. A questão da rentabilidade refere-se a um conceito que é expresso em porcento, em porcentagem. Ou seja, você coloca uma quantidade de dinheiro e o que você retorna é expresso em porcento. Então, você faz essa análise, é uma análise proporcional. Isso quer dizer que você pode ter um estádio pequeno com uma rentabilidade excelente. Você cobra muito mais caro os seus ingressos, porque a demanda é muito maior do que o seu estádio, então você tem a capacidade de cobrar mais. Você gera uma rentabilidade muito alta, mas você gera pouco dinheiro no final das contas, porque o seu estádio é um estádio pequeno. Um estádio muito rentável tem alguns benefícios. O maior benefício é você ter uma capacidade muito grande de atrair investidores, já que a rentabilidade é muito alta. E o pior cenário desse estádio refere-se à quantidade de dinheiro. Você não consegue todo o dinheiro disponível possível que aquele mercado poderia gerar, porque você está reduzindo a sua oferta para uma demanda muito alta. A questão da precificação é a questão mais complexa, é o conceito mais complexo nesse rol de variáveis, né? Na questão da precificação, a ideia é manter o estádio cheio, gerando boas receitas. E aí, a gente desmonta a questão histórica do estádio. Vamos supor que estivesse disponível na cidade do Rio de Janeiro um estádio para, digamos, 200 mil pessoas, ou melhor, 150 mil pessoas, para ficar mais realístico, né? Você tem um estádio para 150 mil pessoas. Se você colocar um jogo importante, todos os ingressos disponíveis, com preço médio de R$ 50, talvez você consiga um público superior a 100 mil pessoas.
Se você colocar o ingresso a R$ 25, você certamente conseguirá um público superior a 100 mil pessoas. Por outro lado, se você tiver um estádio relativamente pequeno, para 50 mil pessoas, por exemplo, e você colocar o ingresso médio a R$ 600, talvez você não consiga lotá-lo. Ou seja, a precificação é uma questão muito complexa, né? E a questão conceitual dela é você manter o seu estádio cheio, o mais cheio possível, e gerar uma receita boa. Às vezes não a ideal, né? A ideal, você diria, o estádio ficaria cheio com o valor de ingresso mais caro possível, mas aí você talvez excluísse muita gente, né? O estádio ficasse sempre um estádio não disponível às camadas mais baixas da população. Essa é uma discussão mais social que a gente pode ter num outro vídeo. Um outro ponto importante é a questão da localização. Não adianta haver um estádio gigante e que as pessoas não consigam chegar, tá? É preciso que haja disponibilidade de transporte público, fácil acesso de carro, estacionamento, etc. Senão, não é possível. Você não vai lotar o estádio. Essa máxima de que a torcida tal enche qualquer estádio não é verdade. Se a torcida não conseguir chegar, o estádio não ficará lotado. Voltando às estatísticas, né, tá? Em 1983, o público médio, a média de público no Campeonato Brasileiro foi de 22.953 espectadores. Neste campeonato, 6 jogos tiveram mais do que 100 mil pagantes. Em 2023, foi a maior média histórica dos campeonatos brasileiros, com 26.502 torcedores. E o maior público deste campeonato foi de 64.708, o jogo Flamengo e Santos em Brasília. Ora, a análise crua dessa estatística sugere que, se houvesse estádios maiores em 2023, é possível que houvesse mais jogos com públicos mais altos, já que em 2023 a média foi muito maior do que a média em 83. Mas essa estatística, essa avaliação, também não seria correta, por algumas razões. A primeira, não é possível hoje haver jogos com mais de 100 mil pagantes, porque os estádios não tem nenhum estádio com essa possibilidade. Em 83, havia mata-mata no Campeonato Brasileiro, tanto é que os jogos que tiveram mais de 100 mil pagantes foram todos jogos eliminatórios. As quartas de final entre Flamengo e Vasco, os 2 jogos. A semifinal entre Atlético Mineiro e Santos, os 2 jogos. E a final, Flamengo e Santos, os 2 jogos. Esses 6 jogos tiveram mais do que 100 mil pessoas. Nenhum outro jogo nesse campeonato teve mais do que 100 mil pagantes. Portanto, essa avaliação de média de público e talvez obter alguma similaridade nessa comparação, talvez pudesse ser feita em campeonatos onde há a questão eliminatória, os mata-matas, como a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas mesmo assim, seria uma conclusão, uma análise diferente, já que se trata de campeonatos com características diferentes. Ou seja, a informação do que aconteceu em 83 tem uma validade muito pequena hoje. A questão prática agora, falando e olhando para o terreno disponível ao Flamengo, que é o terreno do gasômetro, que a gente está vendo toda essa discussão, é o seguinte: há alguns problemas. Primeiro, a dificuldade arquitetônica. Há um estrangulamento razoável e significativo no terreno. A desapropriação da área que eu estou marcando aí, do Terminal Gentileza, criou áreas de estrangulamento no terreno, com medidas aproximadas de 210 metros. Isso dificulta muito a construção do estádio. Ou seja, como nós havíamos dito lá no Mundo na Bola anteriormente, é preciso que o estádio seja vertical, e um estádio vertical é mais difícil de aprovar, as aprovações são mais complexas por conta das saídas de emergência, evacuação, a circulação vertical, escadas, é mais complexo. A operação desse estádio é mais cara. O que quer dizer mais cara? Quanto mais circulação, teoricamente mais setorização, teoricamente mais pessoal envolvido na operação do estádio. E é isso, maior estádio, maior capacidade gera mais impacto no trânsito. Ou seja, há uma diferença muito grande entre o impacto no viário, na capacidade do transporte público, num estádio de 60 mil pessoas para um estádio de 100 mil pessoas. É uma diferença muito grande. Para a gente tornar claro, a capacidade ideal do estádio é aquela que permita uma boa rentabilidade, que tenha uma carga generosa de ingressos populares e que seja
aprovável. O que eu estou querendo dizer com isso? A maior rentabilidade é colocar o Flamengo num patamar próximo àqueles que estão, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Ambos têm uma rentabilidade nos seus estádios de aproximadamente 75%, enquanto o Flamengo, no Maracanã, tem dificuldade de chegar em 50%. Eu acredito que agora, com a concessão do Maracanã, o Flamengo melhore essa rentabilidade. Por quê? Porque a questão da operação do Maracanã agora permite ao Flamengo fazer contratos de longo prazo. Então, com contratos de longo prazo, o Flamengo consegue melhorar o custo de operação do estádio. Então, eu acredito, além de investimentos de infraestrutura, então eu acredito que a rentabilidade do Maracanã melhore, mas dificilmente vai passar de 60%. Ainda haverá uma diferença muito grande para Palmeiras e Corinthians. Então, a capacidade ideal é aquela que gera um estádio rentável, com uma rentabilidade similar ou melhor do que essas que Palmeiras e Corinthians têm atualmente. A questão dos ingressos populares, além da questão social, tem uma questão importante. Os ingressos populares geram um público mínimo no estádio. E a gente vai explicar isso aqui na sequência dessa apresentação. E, finalmente, o que seja provável, porque dependendo do tamanho do estádio, a região, o viário, o transporte público não vai atender. Então, o ideal é aquele que seja aprovável numa localização interessante como é a do gasômetro. E para explicar essa questão do setor popular, da importância do setor popular, eu vou usar como exemplo o jogo Flamengo e São Paulo, deste ano do campeonato de 2024. No jogo Flamengo e São Paulo, o público presente no estádio foi de 48.113 pessoas. O público pagante foi de 45.116. A carga disponível à venda foi de 52.305 ingressos, o que dá uma ocupação de 86%. Com uma ocupação de 86%, você pode dizer, bom, então o Flamengo não precisa de um estádio superior. Vamos supor que essa média não seja a média do jogo Flamengo e São Paulo, seja uma média do Campeonato Brasileiro, só para a gente ilustrar. Então, o menos incauto pode olhar para esses números e dizer, então o Flamengo precisa de um estádio aí para 55, 60 mil pagantes, vai nos jogos de grande demanda, porque teve a média do Campeonato Brasileiro de 24, foi de 45 mil pagantes, 48 mil pagantes, 86% de ocupação. Essa interpretação estaria errada. Para que fosse verdade, seria necessário, por exemplo, que todos os setores do estádio tivessem uma demanda por ingresso similar. Por exemplo, a Norte teria vendido 87%, a Sul 82%, a Oeste 89% e a Leste 81%. Mas não é isso que acontece. O que acontece, na prática, é que o setor Norte e o setor Sul, acontece exclusivamente para o Flamengo, são vendidos totalmente. A Oeste vende 75% e a Leste 50%, por exemplo. Só para citar o exemplo. Isso quer dizer que, olhando para o Maracanã, há um problema de dimensionamento dos setores e um problema de precificação. Alguns desses problemas dá para resolver com preço, outros problemas talvez não dê. Ou seja, essa leitura da porcentagem de ingressos vendidos, da ocupação média, tem que estar relacionada com a análise da venda por setor. A venda por setor vai te direcionar a demanda exata pela quantidade de ingresso. Obviamente, você não vai poder fazer o estádio totalmente popular, porque a rentabilidade vai ser muito baixa. Portanto, muito mais importante do que a análise histórica, olha, houve apenas 6 jogos em 83 com 100 mil pagantes, houve apenas 140 jogos com mais de 100 mil pagantes na história do Campeonato Brasileiro, num futuro distante, tem validade pequena. O que vale é uma análise concreta, absoluta, da ocupação atual do estádio, da demanda por certos ingressos e pelo objetivo do clube no que se refere à rentabilidade. O clube pode fazer uma opção por ter uma rentabilidade muito alta, e aí talvez diminuir os ingressos populares, talvez até diminuir o estádio, ou o clube quer ter mais quantidade de dinheiro, e aí vai ter que fazer um dimensionamento, considerando, por exemplo, mais ingressos populares, e aí tendo um público maior, uma quantidade de dinheiro maior, uma rentabilidade menor, enfim. São conceitos que precisam ser estabelecidos agora, onde o Flamengo discute não só a compra do terreno, mas teoricamente deve estar discutindo as características do projeto. Ou seja, qual é o objetivo em rentabilidade
E qual é o objetivo em termos de ingressos populares? Mais ingressos populares garante uma ocupação maior. Uma ocupação maior garante um efeito dentro do estádio melhor. É, é muito complexo. Então, é preciso ter cuidado com essas estatísticas que são lançadas tentando justificar uma opinião, mas é preciso olhar para essa questão de maneira técnica e obtermos mais informações do próprio Flamengo para que a gente consiga discutir a questão da capacidade do estádio. Na prática, a capacidade do estádio para aquela região, além de tudo isso que eu falei, vai ser limitado pela capacidade do terreno e a capacidade de ser aprovável. Então, é possível que o Flamengo não consiga um estádio para 100 mil pessoas, como vem sido dito, talvez nem para 80 mil. Essa questão da capacidade estará diretamente ligada ao terreno e também ao conceito de rentabilidade que o clube quer dar para esse estádio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Mauro. Muito obrigado mais uma vez ao Fabrício Kika do canal Mundo na Bola. Inscreva-se no canal Mundo na Bola. Ele deu uma geral aí completa. E a minha leitura, o meu entendimento é: o Flamengo tem que ter um estádio de uma capacidade proporcional à sua média de público possível, além das questões de aprovações e tudo mais. Então, eu acredito que o estádio do Maracanã, um pouco maior, até uns 80 mil, o Flamengo consiga ter uma média aí próxima disso. Acho que é possível, sim, com a precificação adequada e tudo mais. Muito mais do que isso, acho que é megalomania. 100 mil pessoas, hoje em dia, pelo perfil, pelas mudanças que o Fabrício detalhou, ocorridas no futebol, eu acho que seria exagero. Lembrando, quanto maior o estádio, mais caro fica, né? E o torcedor, acho que ele não quer, o torcedor do Flamengo não quer ver o clube encalacrado com uma dívida que inviabilize bons times, né? Uma dívida contraída na construção de estádio. Tem que tentar trabalhar as duas frentes de forma inteligente e bem razoável. Esse vídeo tem o apoio do Futebol Interativo. Entre em contato para saber quais são os cursos mais interessantes para você e você certamente vai poder seguir uma carreira do futebol. Quero avisar que tem live na quinta-feira depois de Flamengo e Grêmio. O Flamengo volta a jogar no Brasileirão e tem live na quinta-feira aqui no canal. Conto com a audiência de vocês. Também quero destacar aqui o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Você pode ganhar uma camisa oficial, a sua escolha, no sorteio que acontece entre os integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live, toda segunda-feira no final do Na Área. O Na Área é o programa que eu participo às segundas e quintas às 11 da manhã. E no finalzinho do programa das segundas-feiras tem sempre esse sorteio no canal S1 Live aqui no YouTube. Ok? Destacando, como sempre faço, os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros, para o curso online de jornalismo esportivo, para o meu blog no All Sport e também para o Use 360, que faz as canecas e camisetas dos produtos aqui do canal. É isso, valeu e saudações.